Olá meninas, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero estar falando com vocês sobre o vaso. Que vaso que você é? Qual vaso você vai se identificar sobre esses que eu vou estar ministrando? Nós temos o vaso de cristal, né? Que esse vaso, ele representa uma pessoa sensível, que qualquer coisa ela fica chateada, ela fica sensível. Então esse é um vaso de cristal. Nós temos também o vaso quebrado. Esse vaso ele é rachado, ele é quebrado. Então ele não serve para ser derramado nada, porque tudo que cai nele, ele vaza. Então nós temos que nos consertar. Se estamos rachado, quebrado por algum motivo, nós temos que se consertar para que nós possamos fechar essa brecha e não derramar nada que venha cair dentro. Nós temos também um vaso de ouro. Esse vaso de ouro, ela representa uma pessoa que quer ser mais do que a outra, uma pessoa que gosta de se engrandecer e ela julga melhor do que as outras. Então essa é o vaso de ouro, uma pessoa que quer ser estrelinha, sempre está se aparecendo. Temos também aqui o vaso sujo. Esse vaso, ele está com o coração cheio de mágoa, cheio de pecado, cheias de coisas escondidas, que Deus não se agrada. Mas Deus, ele vê o nosso oculto, que está lá dentro, né? E não adianta a gente se esconder de Deus. Então, que nós possamos limparmos o nosso coração na presença dele, né? Então, esse é o vaso sujo, que está cheia de mágoa. Nós temos também um vaso enfeitado. Esse vaso enfeitado é uma pessoa que vive de aparência, que só vai na igreja para se aparecer, que quer se arrumar, que quer se aparecer. Então esse é o vaso enfeitado. Ele vive de aparência. Ele não prega aquilo que é. Ele prega uma coisa e vive aquilo que não prega. Então só quer se enfeitar, só se aparecer. Esse é o vaso enfeitado. E temos também o vaso de barro. Esse vaso de barro é um vaso que Deus, ele fala lá em Jeremias 18. Deus, ele manda Jeremias se levantar para descer na casa do oleiro. E Jeremias, ele tem uma visão que onde o oleiro, ele fazia um barro. E ali o Senhor, ele se revela para Jeremias que assim como aquele barro na mão do oleiro, éramos nós na mão de Deus. A mensagem que eu quero trazer para vocês é sobre esse vaso de barro. O que vai dentro deste vaso de barro? Que é essa passagem que nós vamos falar, que eu vou ministrar agora, amém? É a passagem que fica lá em Marcos 14:3, que diz assim: estando ele em Betânia, ele quem? Jesus. Estando ele em Betânia, reclinando a mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro preciosíssimo, perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O que me chama a atenção é que essa mulher está falando lá em João 12, fala que ela é a Maria, irmã de Marta e Lázaro. E quando ela vem, sabe que Jesus está nesse jantar, ela vem em adoração, se derramando nos pés do Senhor Jesus. Lá em João 12 fala que Maria, ela se derramou aos pés do Senhor Jesus, chorando, enxugando com seus cabelos. Ela quebrou o seu vaso na cabeça dele e também nos pés dele. Em Marcos fala a cabeça, mas lá em João fala nos pés de Jesus. Então, Marta, ela se prostrou nos pés de Jesus, jogou o seu óleo precioso, seu perfume precioso nos pés de Jesus, sobre a cabeça de Jesus. O que aconteceu? Lá no versículo 4, diz que indagaram-se alguns entre si, dizendo: para que este desperdício? Né? O que eu vejo assim com essa história é o que nós temos dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. O que nós temos de precioso
que nós possamos se derramar nos pés do Senhor Jesus, quebrantar o nosso coração, para que o Espírito Santo venha estar exalando o perfume de Cristo sobre as nossas vidas. E naquele momento, Maria, ela não abriu só apenas o vaso, ela quebrou o vaso nos pés de Cristo e derramou sobre a cabeça, sobre os pés. E ali, neste momento, os fariseus, eles indagaram uns aos outros. Que desperdício era aquele? Ou seja, o coração dele estava no bem material, mas Maria, ela estava em adoração para Jesus. E o que me chama a atenção é que o perfume, ela invadiu toda a casa. E para nós inalarmos o perfume de Cristo, temos que quebrantar o nosso coração, deixando toda a religiosidade e o egoísmo nos pés do Senhor Jesus. Ou seja, para que nós venhamos estar inalando a Cristo, nós temos que estar se quebrantando nos pés de Cristo e colocando toda a religiosidade, porque aquele povo, ele estava buscando a Cristo, eles estavam com Jesus, mas estavam ali religiosos, eles eram egoístas. E aquela mulher, ela fez toda a diferença. Assim, ainda que venham as críticas, irmãs, ainda que venham as críticas, que nós possamos colocar o nosso coração, as nossas necessidades, o nosso melhor nos pés de Cristo, porque Jesus é aquele que nos justifica. Jesus, ele nos justifica, ainda que venha pessoas falando contra aquela atitude que nós venhamos tomar na presença de Deus. O Senhor, ele justifica. Quer ver lá no versículo 9 de Marcos 14? Diz assim: em verdade vos digo, aonde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória, né? Então, Jesus, ele contemplou aquela mulher e falou assim: olha, onde for pregado todo mundo, o evangelho será também contado. E até hoje, essa atitude desta mulher, ela traz a memória. Que nós possamos também fazer a diferença, escrever no memorial, que o Senhor venha lembrar, que o Senhor venha nos justificar, que o Espírito Santo venha nos conduzir e que nós possamos estar com esse coração quebrantado, com um coração de adorador, se derramando, dando o nosso melhor a Deus. Amém, meninas? Que, assim, eu tô um pouquinho nervosa, mas que você, assim como eu, venhamos estar saindo um pouquinho mais para fora, falando um pouquinho do amor de Deus, deixando para trás todas as nossas vergonhas, todas as nossas timidez, e que possamos, sim, fazer a diferença aonde formos e que possamos inalar esse bom nardo, esse bom perfume do Espírito Santo. Amém? Fica com Deus, que a paz do Senhor Jesus a todas. Deus abençoe.